Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Mariane Araújo, eu tô hoje aqui para a gente falar de como potencializar, né, o negócio, a empresa de vocês em 2026, em meio a tantos desafios que nós teremos, né? Eu sou especialista em gestão estratégica e nesse vídeo eu quero falar, né, de 4 alavancas que a gente precisa para dar uma potencializada no nosso negócio. Então, o que a gente tem visto hoje no mercado é que esse ano nós teremos 9 feriados. O que isso significa, né? A gente tem, se emendar, vai virar 13 feriados, ou seja, isso vai impactar diretamente na nossa produtividade. E então a gente tem que se organizar para compensar esses 9 feriados na nossa produção, não só produção dentro do Parque Fabril, mas voltou. Então, para que a gente possa potencializar realmente o nosso negócio diante de tantos desafios, né? Porque a gente vai ter aqui Copa do Mundo, a gente vai ter eleições. Tudo isso gera um cenário muito desafiador, porque o mercado ele fica instável. A gente vai passar por uma grande instabilidade econômica, né? Então, para isso a gente precisa ter foco nesse ano, estarmos atentos às ações que a gente vai fazer para mexer no ponteiro da nossa empresa. E hoje eu vim aqui para a gente falar, né, desse tema importante para sair da estagnação e dar uma guinada no nosso negócio, no nosso ano, né? E para isso eu vou trazer 4 alavancas que vão potencializar o negócio. O que eu vejo por aí, né? Lidando com vários empresários, até em conversas no dia a dia, né? Eu vejo que alguns empresários, eles acabam entrando em uns padrões, né? E ao longo da minha experiência, né? Também daquilo que eu vivenciei, eu vi que algumas coisas são chaves para o sucesso empresarial. E por incrível que pareça, né, são coisas simples de serem alteradas. É muito aquilo que a gente fala de fazer o arroz com feijão bem feito, né? Então, eu tenho ouvido, né, de clientes que viviam no operacional e hoje, por meio do nosso direcionamento, eles estão atuando onde realmente faz o ponteiro girar, sabe? Eles saem do operacional e eles entram no comercial, no estratégico. Eles até comentam conosco, né? Nossa, hoje eu fechei o negócio X. Eu não posso mais estar na produção, eu preciso estar negociando tal coisa. Então, é isso que me faz crescer. Então, é muito importante pra gente ouvir isso, sabe? Isso é recompensador. Por quê? Porque existe todo um trabalho pra gente tirar o empresário do operacional, né? De ele estar lá fazendo, colocando a mão na massa e não delegando, né? E a gente faz um trabalho aí de mentalidade para poder trazer ele para esse lado e fazer ele pensar na gestão, fazer ele pensar naquilo que ele é bom, na visão do negócio, porque normalmente esses empresários, eles têm a visão do negócio, eles sabem fazer como ninguém o negócio deles, só que quando eles pegam e vão lá fazer o braçal, né, no lugar dos colaboradores, né, aliás, ocupando a função de um colaborador, por exemplo, que faltou, ele está deixando de ver realmente aquilo que mexe o ponteiro, aquilo que traz retorno financeiro para ele. Então, a verdade, né, é que a maioria dos empresários brasileiros, eles estão presos a um ciclo operacional. Fica apagando incêndio, sem tempo para pensar no lucro de verdade. Então é por isso que eu trago bastante essa questão de estar no estratégico, estar no comercial, né? Às vezes eles têm medo de investir em algo novo, eles têm medo de delegar tarefa, porque ninguém vai fazer tão bem quanto eu, né? E isso é bem real, isso acontece muito, tá? A maioria das empresas, as micro e pequenas empresas, né, acaba agindo dessa forma. E quando tu vê até as grandes empresas, os diretores estão lá, ao invés de estar focado no estratégico, tá lá preocupado com algo do operacional que não seria para preocupação dele naquele momento, né? Então, a gente precisa estar aonde mexe o ponteiro. E o resultado, né?
muito esforço, pouco resultado e uma empresa que acaba dependendo só do proprietário, porque ele acaba centralizando tudo na mão dele. Então é por isso que eu quero trazer essas chaves, né, que elas vão realmente mexer com 2026. São pontos que vão acelerar e trazer realmente um crescimento mediante tantos desafios. Então hoje você vai descobrir como utilizar cada uma delas para virar o jogo e para ter rentabilidade e para sair daquele sufoco, daquela questão de apagar incêndio, viver apagando incêndio, né? Então, imagina você ter lucro real na sua conta, na sua empresa, dormir tranquilo, saber que a empresa está crescendo, mesmo quando você não está lá em todo o tempo, porque, meu Deus, eu tenho que sair, eu tenho que chegar às 4 da manhã e eu tenho que sair às 10 da noite. Eu dou esse exemplo porque eu fiz disso, fiz muito disso, muito disso. Então, isso acontece quando você não está ali dando atenção ao que merece atenção de fato. Então, o mercado ele está mudando. Então, a gente precisa estar nesse processo de mudança junto. A gente precisa mudar de atitude para ter resultado diferente. Então, para que a gente não corra o risco de ficar para trás. Porque hoje, o que acontece com a economia? Uma vez que tu tá estagnado, tu estás decaindo. Tu não tá, não, eu não cresci. Uma vez que tu não cresceu, tu desceu. Por quê? Porque no mínimo a empresa ela precisa crescer a inflação. É o mínimo para ela seguir nessa linha aqui, né? Só que não adianta seguir nessa linha. A gente precisa estar crescendo para valer a pena todo o esforço, né? Porque a gente costuma até brincar, né? Que no eletrocardiograma tem que estar assim, né? Porque se tiver assim é porque deu ruim. Então a empresa ela precisa estar em movimento para multiplicar o lucro, para ela ter rentabilidade antes que a concorrência faça isso no lugar dela e às vezes o negócio vai decaindo mesmo, vai ficando para trás. E sabe, olhando bem essas rotinas de empresário de sucesso, eu vi que algumas coisas acabam travando a empresa. São travas que comprometem o futuro da empresa. E parecem atitudes até simplórias, mas olhando de perto é brutal. Então, buscar soluções milagrosas ou modismo sem olhar para o arroz com feijão bem feito, que é o que eu trago aqui, sem olhar para o básico, né? Tentar cortar custo de tudo, só que sem estratégia. Depender só das vendas sem olhar para as margens, para outros processos. Gente, esse caminho, ele mantém você girando em círculo, cansado e sem resultado. Eu me lembro de um caso de um cliente que ele tinha convicção de que ele tinha 40% de margem líquida. Então a preocupação dele era tão somente vender. Eu preciso vender mais. E daí eu vi que havia um desencaixe financeiro muito grande. E eu fui verificar, certo, deixa eu analisar os teus custos. Não, eu tenho 40% de margem líquida. Ok, posso analisar? E no que eu fui analisar esses custos dele, eu verifiquei que ele não sabia qual era o CMV dele efetivamente, o custo da mercadoria vendida. E quando nós vimos, ele estava, quanto mais vendia, maior era o desencaixe financeiro, quanto mais vendia, maior era o prejuízo. Por quê? Porque não tinha um levantamento de custos correto, uma precificação correta, então não sabia a capacidade produtiva. Então, sem saber essas coisas básicas, ele acabava vendendo sem qualquer estratégia e focando em produtos que davam prejuízo. Então, a gente está falando aqui de ações que mudam rotas e não é sobre trabalhar mais. Tem uma história que eu me recordo de um comandante de um navio. Ele acabou tendo o seu navio parado, né, no porto, porque havia quebrado o motor e eles não conseguiam se mover. E, gente, não sei se alguém teve experiência já com porto. Uma vez que você para no porto, você tem uma carga parada no porto, a diária do porto ela é muito alta, dá em cerca aí de $15 mil por dia em média, então dependendo do porto, né? E esse comandante, ele chamou 2 mecânicos para orçar o serviço. Um cobrava R$1.000 e o outro cobrava R$10 mil. Aí o comandante, pensando em como economizar, chamou o primeiro. Vou chamar o primeiro, porque custa R$1.000. Ok, chamou o primeiro.
Esse primeiro foi lá, desmontou várias peças, mudou de lugar algumas peças, trocou outras e nada de o navio funcionar. Passou um dia dois e o prejuízo somando lá na diária, né? Ele ligou para outro mecânico, já apavorado com a situação, porque o prejuízo já estava lá em cima. Então, esse outro mecânico, já com uma aparência mais de meia idade, assim, ele olhou cerca de 2 minutos pro comando e apertou um parafuso e de algumas mangueiras que saíam do motor, enfim. E quando ele foi dar partida no navio, no motor do navio, o trem funcionou. E o comandante foi questionar o mecânico: poxa, você apertou só um parafuso e vai me cobrar 10 mil reais? E o mecânico, ele respondeu com um sorriso no rosto, né? Não se trata de apertar o parafuso, né? Mas de qualquer parafuso apertar. Ou seja, a gente entende o que faz e vai lá e resolve o problema, tu vende uma solução. Então a solução, ela gera valor. Essa história, ela ilustra bem o que eu vou trazer para vocês agora, porque apenas uma dessas alavancas que eu vou trazer, vocês utilizarem uma delas, com certeza já vai ter diferença, já vai refletir no seu negócio. Então vamos lá. A primeira alavanca que eu quero apresentar para vocês é a alavanca do preço. Aumentar a margem de lucro, ajustando o preço de forma inteligente, sem perder o cliente, com estratégia de valor percebido e diferenciação, sabe? Fazendo com que o seu cliente, ele enxergue o valor no seu produto. Então, tem muitas situações que a gente foca apenas no preço como estratégia, vou fazer mais barato. Mas a grande realidade é que você precisa entender o seu cliente, o que ele valoriza, sabe? Eu vejo muitos empresários perdendo dinheiro porque eles não valorizam outras entregas como agilidade, qualidade no produto, resolução de problema. E isso pode ser precificado e aumentar a tua margem de lucro com... Aumentar a tua margem de lucro com uma mudança simples na forma de oferecer o produto. Mas para isso, o principal fator é conhecer a verdadeira dor do seu cliente. E eu trabalho isso muito forte, sabe? Eu vou nos clientes, eu falo isso no meu dia a dia. Gente, conheça a dor do seu cliente. Hoje a gente alcança resultados incríveis nos nossos clientes. Por quê? Porque a gente entende qual é a dor dele e a gente trabalha em cima daquilo para trazer resultado. Então a gente precisa entender a dor do cliente. A outra questão é o teu mix de produto, mix de serviço. Foca naquilo que te dá mais lucro. Elimina aqueles produtos que só consomem energia e dinheiro. Em um ano como esse de 2026, é muito importante que você saiba selecionar o produto que te dá mais rentabilidade daquele que não te dá rentabilidade. Porque se você não fizer essa separação, você não vai trabalhar de maneira estratégica. Porque uma vez que você sabe qual é o que dá maior rentabilidade, você vai trabalhar fixamente na venda daquilo, para aumentar a venda, maximizar o mercado. Aonde eu posso atuar? Quais são os mercados que utilizam mais desse produto que eu tenho uma margem melhor? E daí você vai começar a ampliar o seu nicho de mercado, a ampliar a sua área de atuação, focando no produto correto, no produto que te dá rentabilidade. Agora, se você ficar atirando para alguns lados, sabendo que tem produto que não te dá retorno e você não tem essa noção se o produto te dá retorno ou não, você acaba tendo prejuízo e ganhando menos ou não ganhando tanto quanto poderia. Tá? Então, esse ponto ele é muito importante. Se eu perguntar para você agora, você sabe qual produto que você vende ou que você produz e vende, ele dá mais resultado? Você sabe quais mercados é possível trabalhar a venda?
Então, é importante a gente saber responder essas perguntas. E se a gente não tem essas respostas, que a gente vá atrás dessa resposta, que a gente pegue amanhã e o primeiro passo que a gente faça dentro da nossa empresa é ir lá e avaliar a produtividade, avaliar qual é o produto, né? Analisar os custos do meu produto e ver qual é o produto que me dá maior rentabilidade e ter esse dado na nossa mão. Com isso, eu tenho convicção de que o teu mercado ele vai expandir. E daí eu entro nessa alavanca que são 4 alavancas. Agora eu vou entrar na alavanca operacional, que é onde a gente avalia o tempo, né? Por exemplo, eu tenho uma produção. Qual é o tempo que eu levo para fabricar aquele produto? Qual é o tempo que eu levo de embalagem? Qual é o tempo que eu utilizo para venda daquele produto, para adquirir um cliente para aquele produto? Sabe? Isso é uma análise de produtividade. Eu preciso ter uma análise operacional, porque pequenas melhorias diárias, elas podem liberar caixa para sua empresa imediatamente. Então hoje a gente tem muitas formas de melhorar a eficiência da indústria, a eficiência do departamento comercial, inclusive a IA, ela tá aí para ajudar nisso também. E a pergunta que você precisa fazer é, esse processo que eu tô fazendo aqui, ele mexe no ponteiro da minha empresa? Eu posso melhorar com ele? Ele pode ser eliminado ou otimizado? Por quê? Porque se tu tens um processo que ele pode ser otimizado e você consegue ganhar escala naquele processo, então a gente precisa trabalhar a otimização desse processo. Então, já é um passo bem importante que já vai trazer um retorno bem representativo no teu negócio. E a última alavanca é aquela do cliente recorrente, né? Eu trabalho muito isso também, por quê? Porque é vender mais vezes, vender mais produtos para quem já comprou de você. Aumentando o faturamento sem precisar buscar novos clientes. Gente, isso você economiza no CAC, que é o custo de aquisição por cliente. Então essa chave ela é bem poderosa e eu canso de ver empresários se esforçando. Ainda aqueles que se esforçam, porque tem muitos empresários que eles esperam o pedido bater na porta, esperam a ordem de compra chegar. Então, eu vejo muitos empresários se esforçando para vender para novos clientes e deixa a desejar aqueles que já compram ou que já compraram da sua empresa, que já conhecem a tua empresa, já conhecem a tua qualidade, já conhecem o teu produto. É mais fácil ou mais difícil do que vender? O que eu quero trazer, né, para vocês, que é mais fácil vender para o cliente que está ali do que você ter que conquistar um novo cliente. A mão de obra, o esforço, ele é muito maior para adquirir um cliente novo. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, tá? Em minha época de trabalhar diretamente dentro da indústria, de eu ter a minha indústria, né? Nessa época, eu tinha vendas recorrentes com um grande volume de clientes, né? A gente era bem vários nichos, a gente atuava em vários mercados, justamente para garantir escala, para garantir lucratividade e para garantir que a gente sempre vai ter pedido na carteira. E eu tinha um cliente que comprava mensalmente, de maneira recorrente. E certo, né, analisei um mês, não veio orçamento desse cliente. No segundo mês eu fiz contato. Ô fulano, eu não tô recebendo mais orçamento teu, isso com compras, né? Eu não tô mais recebendo orçamento teu, aconteceu alguma coisa? Ah, não, a demanda baixou, mas pela linha de produto dele, da forma, o trabalho que eles tinham, aonde ia o nosso produto, eu sabia que não tinha como baixar a demanda, porque era um produto de manutenção, então não tinha como baixar a demanda. Aí eu fui a fundo. Aí ele disse, acho que deu um problema na unidade X. Liguei pro gerente daquela unidade. Ô fulano, a gente não forneceu mais para as unidades de vocês. Aí me comentaram que teve um problema ali na unidade. Tu consegue me relatar o que aconteceu? Ele disse, não, vem aqui que eu quero te mostrar a peça de vocês que entortou. Em 2 semanas, em 1 semana, 2 semanas entortou. Eu disse, não é possível. Não tem como ela ter entortado. Resumo da ópera. Eu pedi para ele me mostrar a peça e ele me mostrou e a peça não era nossa. Não era nossa e tinha uma nossa no estoque dele. Eu disse, a nossa é essa aqui. E quando ele viu a nossa, o que acontece? Pela diferença pouca de preço, a nossa ficou mais cara. Ele comprou do concorrente. A do concorrente, por que a nossa era mais cara? Era mais grossa, ia mais matéria-prima e isso fazia com que
ela durasse 5 anos mais, só que ela se tornasse aí talvez uns 5% mais caro, ou seja, refletia pouco financeiramente no custo do produto pelo retorno que dava para o meu cliente. Ok, resolvemos isso. A partir daquele momento, eles começaram a colocar a especificação técnica do produto, que foi uma solicitação minha, na solicitação de cotação. E a gente cotava exatamente o que eles pediam. E a partir daquele dia, todos os fornecimentos para aquela empresa passaram a ser nossos. Ou seja, se eu não faço esse pós-venda, se eu não analiso que o cliente parou de comprar de mim, eu simplesmente perco um cliente sem saber o porquê, né? E com isso, eu fidelizei um cliente. Então é por isso que eu quero trazer para vocês a importância do trabalho no comercial inicial e pós-venda. Não é só a prospecção, é o pós. É o atendimento que a gente dá de excelência, sabe? É solucionar o problema do cliente, estar junto com o cliente, estar perto. É isso que eu trago como importante, sabe? Então, se você aplicar isso no seu dia a dia, eu tenho convicção que os resultados, eles virão. E isso eu falo com propriedade. Eu vivi isso pessoalmente, vivo isso junto com os meus clientes. Então, é isso, né, gente? Eu quis trazer um pouquinho aí das estratégias que a gente está introduzindo também nos nossos clientes, né? Para a gente fazer isso antes do problema aparecer, antes dos desafios começarem. Porque janeiro, fevereiro, março, o pessoal ainda tá naquela, mas depois do carnaval começa. Gente, esse ano não dá para esperar pro carnaval. Esse ano a gente precisa se antecipar, porque o ano vai ser desafiador. Então nós precisamos nos antecipar e nos organizar com planejamento de venda, prospecção, aumento do volume de clientes. Então era isso, turma. Espero ter contribuído, né, com o negócio de vocês. Espero que vocês coloquem em prática. Se amanhã vocês colocarem alguma dessa alavanca em prática, quiser me contar aqui e a gente conversar, tá bem? Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um abraço, um beijo e nos vemos por aí. Amor, vem aqui.